Vamos filosofar um pouquinho? Só um cadinho. Depois a gente vai ajudar a gente a entender melhor o que eu quero falar nessa noite. Tá muito frio, meus amores? Como é que tá aí? Tá bacana? Então tá bom. Tem um filósofo do passado, o nome dele é Platão. E ele desenvolveu um conceito que ele chama de antecedência e transcendência. Algo que antecede e algo que transcende um acontecimento. E ele desenvolveu esse pensamento porque ele acreditava que tudo o que está não é. Só é aquilo que sempre foi. Então, essa cadeira não é. Por que essa cadeira não é? Porque um dia antes dela ser cadeira, ela não existia. Alguém pensou nela, fez ela uma cadeira, mas com toda certeza um dia ela deixará de ser cadeira. E aí ela não vai ser mais nada. Só é aquilo que sempre foi. É interessante porque Moisés, quando quer saber o nome de Deus, ele pede para que Deus diga a ele que Deus é aquele, qual que é o nome daquele Deus. Porque ele vivia num contexto onde muitas entidades eram conhecidas como deuses. E Deus falou assim, cara, fala que o meu nome eu sou, porque antes que tudo houvesse, eu sou. Eu sou. Só é aquilo que sempre foi. Aquilo que está, não é. Para a gente entender o exemplo, vamos imaginar uma viagem daqui a Maringá. Vamos imaginar que você, então, decidiu viajar para Maringá. E que esta viagem de Londrina a Maringá seria o todo. Então, o que é? O que é a viagem para Maringá. Mas vamos imaginar que você pegou o seu carro e chegando ali mais ou menos em Arapongas, o pneu do seu carro furou. Então, você desce, troca o pneu ou conserta o pneu e segue até a sua viagem em Maringá. Nesse sentido, o pneu furado não é. O pneu furado está. O objetivo não era o pneu furar. O objetivo era a viagem. Nesse sentido, o que havia antes do pneu furado? Aquilo que sempre existiu, a viagem para Maringá. E o que aconteceu depois do pneu furar? A viagem para Maringá. Está dando para entender ou está confuso? Então, esse pneu furado não é. Esse pneu furado está. Uma vez que você conserta este pneu, você transcende essa dificuldade e você então continua aquilo que sempre foi. Com a realidade humana é mais ou menos a mesma coisa. O que nós vivemos hoje é uma espécie de pneu furado. Este não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é aquele que Ele expressa em Jesus e aquele que será confirmado na redenção de todas as coisas. Mas essa redenção começa dentro de nós. O problema é que nós, como eu falei aqui na nossa meditação inicial, a gente se afastou dessa referência. A queda obliterou a nossa visão para Deus. Nós começamos a tatear no escuro e supor em relação a Deus. É por isso que toda aquela estrutura que Deus usa no Antigo Testamento é chamada do quê? De sombra. Hebreus capítulo 10 vai dizer que aquilo é a sombra dos bens futuros. A realidade, porém, encontra-se em quem? Em Jesus, o Cristo. A gente passou a chamar de realidade aquilo que passa. A gente passou a dar um conceito absoluto àquilo que é passageiro. É isso que começou a acontecer com a gente.
Então, dando esse chão para nós aqui, eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 14. E eu vou ler a partir do verso 22. Mateus capítulo 14, versos 22. Logo a seguir, compeliu. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa expressão. Compeliu Jesus, quem? Os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Para o outro lado do quê? Aqui é uma série de ensinamentos que Jesus dá à beira do mar da Galileia. Então ele quer que os seus discípulos atravessem essa realidade e ele os impele, ele os estimula, não é bem estimula, o original aqui mesmo, ele os obriga, ele os força, vocês vão passar. E despedida as multidões, subiu a um monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, a partir do momento em que disseram: é um fantasma, tomados de medo, gritaram. Gritaram o quê? Gritaram, desespero. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Eu gostaria que nós fôssemos para Tito, capítulo 2, o verso 11. A palavra de Deus vai dizer assim: porquanto, Tito 2, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. A quantos? Todos os homens. Educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Hebreus, capítulo 5, versos 7, 8 e 9. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna
para todos os que lhe obedecem. Santo Espírito, essa é a tua palavra, por isso, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, a graça, tanto no proclamar, quanto no acolher o coração, e ter a nossa vida e mente, Senhor, dirigida, governada e transformada por ela. É em nome de Jesus que nós oramos. A nossa vida pede por uma espiritualidade que seja encarnada. A gente aprendeu durante muito tempo que espiritualidade é uma coisa distante da realidade da vida, do chão da história. A gente acha que espiritual é o cara que fica num canto escondido, orando o tempo inteiro. É uma espiritualidade onde a vida ordinária, a vida comum, a vida do dia a dia, os encontros, as dificuldades, as alegrias, não devem fazer parte. Parece que orar é espiritual se você tem um momento só para isso, apesar da Bíblia nos convidar, nos chamar a orar sem cessar, ou seja, a transformar a minha vida e a minha forma de pensar numa oração contínua, ou seja, numa estrutura que simplesmente me lembra de que eu também estou numa conversa. Porque a palavra de Deus fala que Jesus intercede por nós, que Jesus vive a interceder por nós. Talvez esta oração que leva um tempo, um momento, e que é fundamental e importante no desenvolvimento da nossa espiritualidade, ela tem mais este poder de comunicar que eu também faço parte desse contexto. Apesar de a Bíblia também nos esclarecer a revelação do Espírito através da palavra dos apóstolos, nos ensinar, ou do próprio Cristo, que a gente, por exemplo, não sabe nem orar como convém, que a gente não sabe nem pedir, que a gente precisa que o Espírito Santo interceda por nós, que a gente, antes que a palavra chegue à boca, Deus já sabe exatamente o que vamos falar. Então, mesmo a gente que tem esta finitude, nós transformamos muitas vezes a nossa oração numa conferência teológica que, em lembrando Deus quem é, talvez Ele tenha um olhar diferente para nós. Mas a oração é o ambiente da existência, é o ambiente da comunhão, é o ambiente da transferência, é o ambiente onde eu estou o tempo inteiro falando com Deus. Mas em certos momentos eu sinto como que uma espécie de saudade de Deus, e nesse momento é interessante eu ou inaugurar um dia já diante do meu Pai, do meu Deus, ou fechar as portas de um dia agradecendo pela noite que terei, ou no meio do dia separar um momento e de repente só ficar quieto na presença dEle, mas isso não impede ou não quer dizer que o resto do momento da minha vida, dos momentos que eu vivo durante a minha história, durante o meu dia, devam ser vividos independente desse processo. Independente da comunhão com Deus. Não, a espiritualidade é algo que vive sendo forjada no chão da história. A gente precisa se entender, quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça outra coisa qualquer. Parece que o meu trabalho é para mim, parece que o churrasco com os meus amigos é quase um pecado. Dançar se torna quase uma blasfêmia. A gente vai transformando a nossa vida numa vida de independência, mas a gente precisa entender que a graça de Deus, o Evangelho de Deus, tem esta qualificação. Ela é didática, ela não é ritual. Você não vem para o Evangelho para aprender um rito. Você vem para o Evangelho para ser ensinado por Ele, educado por Ele. Para que você aprenda o que é ser gente. O que é ser filho de Deus. Como o filho de Deus interage com a realidade no chão da história. E como ele vive em detrimento de tantas demandas
que lhes são postas no dia a dia. Demandas que muitas vezes o afasta do projeto inicial, da obra de Deus, de fazer cada um de nós a sua imagem, a sua semelhança e a expressão do seu governo nesse mundo. E como que Deus governa? Deus não governa como os governantes desse mundo. Jesus disse assim: os governantes desse mundo exercem autoridade sobre o povo e são chamados de benfeitores por eles, mas entre vós não sereis assim. Antes, no meio de vós, maior é aquele que serve. E Deus expressa o seu reino servindo. E nos chama a fugir desta loucura evangélica, onde eu me imponho como filho do rei, para que a minha vontade seja feita, e todo aquele que se opõe será fulminado em breve prazo. Com a desculpa de que sou filho do rei. Ou como uma liderança despótica, que usa um discurso, que as eleva, que as distingue das ovelhas comuns. Como quem diz: ninguém toca no ungido do Senhor. Não, não é assim, Jesus. Jesus é o nosso, é a verdade. E Jesus também, segundo o texto que nós lemos, não nasceu adulto. Não nasceu sabendo ler e escrever. Antes, aprende a obediência, aprende a dar razão a partir daquilo que sofre enquanto ser humano, enquanto gente, enquanto figura histórica, esvaziada da sua condição divina. É isso que Filipenses nos ensina, que ele tornou-se oco de Deus, ele tornou-se plenamente humano. Jesus não fez um milagre. Não sou eu quem digo, quem diz isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar que Deus fez por intermédio dele. Jesus mesmo disse de si mesmo: o filho nada pode de si mesmo. Eu só faço o que vejo o Pai fazendo. E segundo ele fala, eu julgo a vida. Ele está dizendo: o meu poder vem da minha fraqueza e da minha comunhão com o meu Pai, da minha relação com Deus. Mas ele vai aprendendo isso também, à medida que ele vai experimentando a finitude humana, o sofrimento humano, os embates do chão da história. E essa estrutura acontece com Jesus impelindo: vocês vão sem mim, vão atravessar esse mar, porque toda a narrativa das Escrituras, ela aponta para um destino, para uma promessa, para uma realidade plena. É isto que figurava a saída do Egito, mas eu não quero que vocês saiam do Egito para ficarem fora do Egito. Deus não tira o povo de Israel do Egito para que eles fiquem do lado de fora do Egito. Deus tira eles do Egito para que eles cheguem à promessa. E a promessa é... Não, eu vou embora, vocês não sabem a promessa aqui. Canaã, muita gente sabe, só que não tem coragem. Vai que eu erro. Isso é timidez, hein? Eu salvo você de uma realidade para te levar para uma outra realidade. Mas quando o povo está saindo do Egito, qual que é o primeiro obstáculo? Ou seja, primeiro não, mas qual que é o principal obstáculo entre o povo e a promessa de Deus? O mar.
E Jesus está aqui no mar. E Jesus quer que esses caras atravessem o mar. É interessante porque o mar tem essa tipologia nas Escrituras. Ele é aquele que você não consegue ver o horizonte, você não consegue ver o outro lado. O horizonte você consegue, você não consegue, ele é o que está entre você e o seu destino, é aquilo que é intransponível, é aquilo que é difícil de passar. E a primeira mentalidade que veio no povo diante daquela estrutura é fazer as suas casas ali em frente ao mar, e construir em frente ao mar é construir na areia. É algo que está prestes a demolir. Por quê? Porque eu olhei com o meu olhar, com a minha mentalidade de sempre, com a minha forma de enxergar o mundo, de definir o que é realidade, o que é possível, o que não é possível. E a partir do momento que eu somo 2 mais 2 igual a 4, e a minha estrutura é fechada na cabeça, dizendo, ok, não dá. A minha primeira estrutura é me acomodar. Eu quero me acomodar aqui. Eu quero fazer deste lugar que ainda não é a promessa de Deus para a minha vida, o meu lugar perene. Eu quero fazer do meu orgulho o meu lugar perene. Eu quero fazer da minha ira o meu lugar perene. Eu quero fazer da minha visão ruim para as coisas o meu lugar perene. Eu quero fazer da minha maca o meu lugar perene. Porque o que está entre mim e a promessa de Deus é intransponível, humanamente falando. Qual é a promessa de Deus? Qual é a vocação de Deus? A vocação de Deus não é o que, é quem. Não é o que você faz, é quem você é. E tudo que está acontecendo na história tem como objetivo nos formar. Formar. Aquilo que Paulo vai dizer assim, eu sofro dores de parto até ver Cristo ser formado em vós. Essa moçada, ela vai, mas entenda, ela vai impelida a viver as dinâmicas da vida. Deus não vai lhe proteger da vida, Deus não vai lhe proteger do dia a dia, da chuva, do sol, da noite. Enfim, a vida ela é feita de várias nuances, de várias cores, de vários cheiros. A vida é feita de verdade. E muitas vezes a religião se apresenta como uma forma de te alienar da vida, de te colocar num lugar onde ali você não vai sofrer as agruras de uma vida de verdade. Você só vai conhecer um tipo de gente, você só vai lidar com gente boa, você aqui vai ser abençoado, seus filhos vão ser bem educados, aqui o seu casamento será protegido, aqui Deus está aqui, como Paulo diz. Mas Deus quer nos impelir para a vida, e às vezes nos impelir para a vida é nos colocar a enfrentar aquilo que se obstacula entre nós e a promessa de Deus. Entre aquilo que Ele nos chamou para ser e aquilo que se opõe a isso, por maior que seja, pelo maior mar que seja. Deus nos impele. Deus nos impele enquanto fica intercedendo, orando. Você já imaginou isso? Orando. Orando por mim e por você. Para que a gente chegue do outro lado. Para que a gente chegue do outro lado. Para que a gente supere essa dificuldade, este mar que está entre nós e Canaã, que está entre nós e a promessa de Deus de nos fazer a imagem do seu Filho. Deus nos impele. E o texto vai dizer que os caras entraram no barco e começaram a viagem, logo já se distanciaram, porque o vento estava forte, o negócio estava fluindo, mas de repente o vento estava contrário e as ondas começaram a bater. É assim na nossa vida. Às vezes a gente aceita o desafio de transpor essa realidade, de transpor as dificuldades, mas Deus
sabe que às vezes o mar é agitado. E ele não vai produzir um mar calmo, porque você é dele. Antes, ele está usando cada realidade dessa no sentido de formar em você um caráter. Que você se descubra nele um filho e uma filha de Deus. Mas de repente, quando a coisa está feia, Jesus então interrompe a sua oração. E ele fala assim: eu vou lá com esses caras. Existem momentos da nossa vida que Deus precisa se fazer presente, de uma maneira especial. Apesar de ser Ele o nosso lugar, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos, diz Atos capítulo 17. Mas tem momentos da nossa vida em que a gente precisa de uma manifestação mais intensa de Deus. E são em momentos tempestuosos como estes, que parece que as coisas vão naufragar, parece que as coisas não vão dar certo. Mas é interessante porque quando os caras olham Jesus, o Nazareno, um ser humano, andando sobre as águas, o que eles dizem? Fantasma. E quando eles dizem que é um fantasma, o que eles fazem? Eles gritam, apavorados. E aí Jesus vai dizer: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Amado, sempre que você ouvir uma voz dizendo assim, não vai dar certo. Sempre que você encontrar razão para o seu desânimo, saiba, essa voz não é do céu. Sempre que você escutar uma voz te dando razão para viver desanimado, para viver apavorado, amedrontado, saiba que essa voz não é do céu. A voz de Deus, ela sempre vai dissipar o medo, ou tem como objetivo restaurar em você a esperança. Mesmo diante da maior tempestade, da maior tragédia, Deus está te convidando a ter bom ânimo. O problema é que às vezes nós estamos tão acostumados a um vício mental. Eu falo isso para os meus pacientes o tempo inteiro, porque é impressionante como isso é poderoso e como isso torna as coisas reais. Existem vícios mentais que fazem com que a gente transforme a realidade a tal ponto que quando Deus vem no nosso encontro, por não fazer parte da nossa maneira de pensar, de conceber realidade, a gente busca explicações que caibam na nossa cabeça, na nossa pequeneza, e a gente transforma Deus num fantasma. Deus está vindo para te ajudar na sua dificuldade, e você passa a ver em Deus um fantasma. E um fantasma é exatamente isso. Um fantasma é algo que existe, mas que não é real. Um fantasma é uma concreção de um sentimento, de um pensamento que apavora, que aterrora, que aterroriza a sua vida e a minha. Lembre-se, a realidade, a verdade, aquilo que é Deus andando em direção desses homens. Mas esse Deus, como ele está esvaziado da sua condição de Deus,
ele é simplesmente um homem andando sobre as águas. Mas eu nunca vi isso ser possível. Tenho a minha mente engessada, dizendo que esta realidade não é possível aos seres humanos. Então, quando olho um ser humano andando sobre as águas, transformo aquela realidade verdadeira de um ser humano andando sobre as águas numa ação misteriosa, fantasmagórica, numa impossibilidade. Porque a minha cabeça está fixada, só pensa de um jeito. Nós vamos descobrir tanta coisa acerca de nós, gente. À medida que a gente for conhecendo Jesus. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Jesus disse que nós somos um com ele. Que assim como ele era a luz do mundo, que nós seríamos a luz deste mundo. Ele nos identificou a ele. E ele é o Filho de Deus. E ele não se importa de nos chamar de irmãos. Por quê? Porque se você está em Cristo, Filho de Deus é o que você é. E Deus, assim como tratou com Jesus, que a partir de sofrer as agruras da sua humanidade, aprendeu a dar razão à loucura de Deus, a não andar por vista, a relativizar absolutamente tudo em detrimento da palavra de Deus. A minha cunhada chegou morta no hospital. O médico amigo do meu primo disse assim: mano, me entregaram a sua prima morta. Hoje diz que ela já está abrindo os olhos, mexendo um pouquinho, que a febre está cedendo. Eu falei: Senhor, eu estava no meu banheiro e eu estava orando ao Senhor. Eu falei: o Senhor sabe, o Senhor é capaz de olhar no meu coração, e o Senhor sabe que eu creio que o Senhor tem poder para fazer. Eu só não sei se o Senhor vai fazer, porque eu não vejo como o Senhor, eu não sei como o Senhor sabe, mas eu creio que todo mundo é comedor de arroz com feijão. Que pode ser o médico que for, ele não sabe nada diante da sua sabedoria. O Senhor é quem pode abrir a boca, e o caboclo está fedendo faz 4 dias no túmulo. Que se o Senhor falar, sai. Sai. A realidade é a sua boca, é a sua palavra. É o que o Senhor diz, porque o que o Senhor diz é o que o Senhor é. Tudo está relativizado aqui. Por isso eu não quero saber aonde a sua vida está, em que lamaçal possa estar a sua vida. Eu quero dizer que se Deus colocou uma vocação no seu coração, um sonho, compartilhe isso com Ele. Porque se for plano dEle, se foi Ele quem, como diz aqui o texto, quem te compeliu a isto vai acontecer. Isto vai acontecer. Só persevera, só continua. Pedro, então, quando ouve aquilo, diz: Senhor, se és tu, permita-me ir andando até onde o Senhor está. E o Senhor fala: vem, simples vem. E ele então desce do barco e ele começa a andar em direção a Jesus. E aí nós conseguimos ver algo impressionante. Alguém sustentado pela palavra de um outro alguém que depende totalmente do Pai. Andando sobre as águas. Mas de repente ele começa a olhar, e ele começa a ver o tamanho das ondas, ele começa a calcular suas dificuldades,
e ele faz conta, e 2 mais 2, e vai, e ele começa a temer e afundar. Amados, ter dúvidas não é pecado. Duvidar é. Às vezes essa comunidade mesmo aqui, o dia que nós começamos essa comunidade, eu tinha uma vocação, eu tinha um chamado. Eu tinha muitas dúvidas sobre como isso aconteceria, como isso se daria. Mas se eu duvidasse do que Deus podia fazer, nós nem começado isso aqui tínhamos começado. Você pode não saber como que você vai chegar do outro lado desse mar, se você vai de submarino, se você vai remando, nadando ou correndo por cima da água. Mas não duvide. Essa é a pergunta que Jesus disse. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Aquilo que Deus começa, Ele não deixa para trás. A graça não deixa ninguém pelo caminho. Aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la em Cristo Jesus. Mas não transforme a graça num rito. Ela quer te educar. Ela quer te dizer o que é ser gente. Ela quer que você aprenda a perseverar, a insistir, a não desistir. A continuar até chegar do outro lado. E não é o que você faz, é quem você é. Que tipo de relação você constrói enquanto faz o que faz. A fala de Jesus tem de bom ânimo. Há dificuldades, não viva pela métrica do seu olhar, dos seus problemas, sejam eles quais forem, eles só são realidades da vida que podem ser instrumentos de educação, de ensino, mesmo que seja sofrível aquele momento, para que você se descubra em Deus. Para que você não viva enrijecido pelas condições que lhe formam, seja os condicionantes biológicos, psicológicos, sociais, sejam eles quais forem, diante da realidade que é Jesus, todos eles estão em suspensão. Céus e terra estão em suspensão e passarão. Mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. E o plano de Deus vai ser consumado, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E o objetivo de Deus é fazer de mim e de você pessoas que aprendam, mesmo depois de terem sido massacradas por um mundo contrário a Deus, que omite a nossa identidade em Deus, a aprenderem com a luz que veio a este mundo, o que é ser gente, o que é ser filho e filha de Deus em qualquer circunstância da vida. Como que Deus se expressa, como que Deus é, como que Deus valoriza, o que é possível a Deus. O que é possível a Deus? E o que é possível para quem depende de Deus? Para Deus nada é impossível. E para aqueles que estão na dependência de Deus, usufruem da mesma realidade. Nada é impossível. Mas a gente ficou tão preocupado em se dar bem, em não afogar, em não cair, em sobreviver.
Quem já morreu com Jesus Cristo e já ressuscitou com Jesus Cristo, não tem razão para querer sobreviver ou para trocar a vida por uma sobrevivência, ou para andar na sua própria direção o tempo inteiro, como se a vida fosse essa realidade única aqui que eu preciso sorver em todas as dimensões o máximo que eu puder, para ver se eu engulo o mundo, e só que descubro no final das contas que logo, logo a minha alma digere o mundo inteiro. O Evangelho é para a gente, como Jesus, aprender a obediência. Aprender a dar razão a Deus, a dizer, cara, Deus está certo. Eu vou ficar aqui de boa porque Deus está certo. Eu vou andar na direção. Qual de nós encontraria força, logicamente, na cruz? Qual de nós entende a lógica de um Deus crucificado? A cruz sempre foi e sempre será, para o mundo humano, um sinal de fraqueza. O sinal de glória, de poder, está com aqueles que têm a condição de crucificar as pessoas. Mas Deus inverte a lógica desse mundo, faz da sabedoria desse mundo loucura. A sabedoria desse mundo diz que qualquer um que pisar sobre algo que tem uma densidade menor do que a sua, você afunda. Mas a loucura de Deus diz que aqueles que confiarem na minha palavra não ficarão retidos por mar ou tempestade alguma, antes alcançarão a promessa. Imagine como Pedro, eu fico imaginando Pedro depois dessa experiência. O que ele sentiu. Pedro, como que é andar sobre a... Meu, é muito louco, cara. Só que eu vacilei, chegou uma hora que eu fiz conta. Mas enquanto eu confiei, enquanto eu não duvidei, enquanto eu não dei as minhas dúvidas o direito de serem em mim, eu andei sobre as águas. Eu experimentei algo que até aquele dia nós achávamos que era impossível. Fantasmas existem, amados, mas não são reais. A realidade é uma pessoa. Se você quiser se descobrir, o seu lugar é o caminho. É a verdade e é a vida. Salvação, a gente tem que parar de jogar isso para a escatologia. Eu vejo um bando de crente querendo ser salvo lá no final de tudo. Parece Marta dizendo assim, eu sei que vai ter ressurreição lá no final. E Jesus dizendo assim, mas cara, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Dá para você experimentar aqui agora. Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Arranca a pedra. Não, Senhor, para. Eu acredito, mas não creio. Eu dou razão às minhas dúvidas. Jesus é tão interessante que ele vai orar e ele pede desculpa a Deus, né? Vocês já repararam isso? Ele vai orar para Lázaro sair do túmulo e ele fala, Senhor, eu estou falando aqui com o Senhor, mas eu estou pedindo alto assim, que é por causa deles, porque eu sei que o Senhor me ouve sempre. Mas o povo aqui é um povo também complicado. Lázaro, vai, vem. Existe uma promessa sobre a sua vida. E se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, essa promessa vai ser cumprida. Porque Deus te trouxe aqui com um propósito. De você ser igualzinho a Ele.
de você expressar o caráter dele e de você governar sobre tudo que é dele. Romanos 8, 28. Vinte e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acha que essa tempestade contribuiu para a vida de Pedro? Sim ou não? Daqueles que são chamados segundo o seu? Quando Deus lhe chamou? Quando Deus lhe quis? E qual foi o propósito dele ao lhe chamar e ao lhe desejar? Gênesis 1, 26. Você coloca, amor. O que está escrito aí, gente, na hora que aparecer? Também disse... É a primeira vez que nós vemos Deus pelo lado de dentro nas Escrituras. Antes você só vê o poder de Deus, Deus pelo lado de fora. Haja luz, haja luz. Mas quando você começa a ver Deus de uma forma mais íntima, ou seja, o que está no coração dele, aquilo que é desejo dele, aparece isso aqui, ó. Vamos fazer? É uma vontade. Façamos o quê? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se rasteja pela terra. Esse é o propósito de Deus. Ter uma família. Filhos que o expressem e que se relacionem com ele e que participem do seu reino. Voltamos para Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, o quê? A imagem do seu Filho. Quando que Deus te conheceu? Você sabe o que é predestino? Vira essa desgraça dessa guerra calvinista arminiana aí. Mas quem foi crucificado com Jesus Cristo, meu irmão, ficou sem mão para levantar a bandeira. E o mesmo texto que diz assim, desenvolvei vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar, os caras têm a manha de rachar esse texto no meio. E aí quem pega a parte A, vira arminiano, quem pega a parte B, vira calvinista e se matam. Mas o predestino é algo que está antes do destino. É algo que está antes do tempo. Essa fala de Jesus de 1,26, de Deus, em 1,26, apesar de estar registrado no momento histórico, ele é antes de tudo, na eternidade. Deus te criou, te desejou, te sonhou, te quis, te conheceu, antes de tudo. Por conta ao que de antemão, aos que antes de tudo conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro gerado entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Um dia você será glorificado, mas isso já é uma realidade. Essa é a nossa viagem para Maringá. Se o pneu furou, amados, é só um pneu furado. Porque o que vai acontecer é o que Deus queria antes. E o que vai permanecer é o que Deus sempre quis. Por isso, aqui no chão da história, aproveite esse pneu furado e aprenda com essa lição o que é ser filho e filha de Deus. Porque a vontade de Deus não é que você vire crente, é que você confie nele. Como um filho confia num pai, amoroso, generoso e poderoso. Persevere, continue. Tenha dúvidas, mas não duvide.
Não importa o mar, você vai chegar do lado de lá. É esse o convite do Evangelho. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor ilumine o nosso entendimento por meio da Tua palavra, e que o Senhor destrua, Senhor, dentro da nossa cabeça e do nosso coração, toda a ideia fixada, Senhor, que nos coloca num mundo onde o Senhor é limitado, como nós. Pai, nós confessamos como Jesus, que nós de nós mesmos não podemos fazer nada, mas como Teus filhos, nós nos colocamos à Tua mercê, sabendo, Senhor, que o Senhor fará aquilo que o Senhor quis sempre fazer de nós. Que a gente possa aprender, Senhor, com esta limitação, com esse sofrimento do dia a dia de ser gente, a depender do Senhor e a confiar no Senhor, a não duvidar do Senhor, ainda que tenhamos muitas dúvidas, que elas não nos parem, que nós possamos continuar, que o Senhor nos impila, Senhor, que o Senhor nos force a tomar a vida, a tomar as rédeas da nossa vida e compartilhá-la contigo, como a Tua palavra bendita diz, entrega o Teu caminho ao Senhor, é o Teu caminho, confia nele, e Ele tudo fará sobressair a Tua luz como o sol do meio-dia. Senhor, dá-nos essa graça de confiar em Ti no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa caminhada, nas nossas amizades, nos desafios que estão em tudo aquilo que queima no nosso coração, como um plano Teu, que possa abençoar a gente, dá-nos a graça de permanecer insistindo e de não desistir, porque nós sabemos que o Senhor é a realidade e a Tua palavra jamais passará, e assim como o Senhor disse, e se o Senhor disse que nós somos Teus filhos, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, e que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo, é isto que é, o resto é resto, e temos dito, opera assim em nome de Jesus em nós, amém.